Pode começar? Pode, tudo fácil. Bom dia a todos. Bom dia. Então a ideia hoje aqui é a gente aprender um pouco, né, do que é o Coding Dojo. Que é uma ideia, uma técnica para a gente aprender e aprimorar nossas técnicas de programação. Então eu sou Maurício Matsuda. Tem meu e-mail aqui para quem quiser depois mandar alguma dúvida, quiser falar comigo. Eu trabalho na WebGo, uma empresa de desenvolvimento de software. Lá hoje eu trabalho com o Granatum, que é um sistema de gestão empresarial financeira. E lá eu utilizo principalmente PHP, JavaScript, MySQL, de tecnologia e alguns processos ágeis de desenvolvimento de software, que é o Scrum e o XP. Então, hoje eu vou mostrar o que é, né, falar o que é o Dojo, como que surgiu, apresentar os principais tipos, que são 3, os benefícios, as dicas, alguma coisa da experiência minha na prática, né, do Dojo, e depois no final a gente vai fazer um Dojo na prática para a gente ver como funciona isso de verdade. Então, primeiro o que para a gente conseguir fazer um Dojo, a gente precisa aprender algumas práticas que são essenciais. Vão ser 4, eu vou explicar cada uma delas. Depois eu vou falar o que é o Dojo e como que ele surgiu, qual foi o histórico, né, de como que as pessoas que idealizaram ele pensaram. Então, das práticas. A gente tem essas 4 práticas, que é a programação em par, o desenvolvimento dirigido por testes, design incremental e reunião de retrospectiva. Essas 4 práticas foram baseadas em conceitos lá de alguns métodos ágeis de desenvolvimento de software, que é o Scrum e o XP. Então, na programação em par, que é a primeira prática, a ideia da programação em par, como o nome já diz, né, a programação em par seria 2 pessoas no mesmo computador trabalhando. Então, a gente teria 2 pessoas mexendo no mesmo código num computador só. E a gente define dois papéis. Um que é o piloto, que é a pessoa que vai estar com o teclado na mão, codificando, e uma outra pessoa do lado, que a gente chama de copiloto, que vai auxiliar ela para ter uma visão mais ampla do código, ajudar na resolução da lógica, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Se a gente fizer uma analogia, né, com aquele Rally dos Sertões ou algo assim, que a gente tem o piloto e o copiloto lá no carro, qual que é a ideia, né? O piloto é o cara que está lá no volante e a preocupação dele é manter o carro lá na pista. E o copiloto é a pessoa que está do lado dele, tem um GPS, ele já tem a visão do traçado, conhece as próximas curvas, porque ele vê pelo GPS, pelo mapa, sabe se tem algum obstáculo à frente, então ele vai alertando o piloto sobre esses obstáculos, sobre tudo que vai acontecer. Então é mais ou menos isso a ideia na programação em par. Aqui é um exemplo, né? Então seria aquela pessoa de vermelho lá com o teclado na mão, que é o copiloto, e a pessoa aqui do lado ajudando ela na programação. Então a ideia disso é que não só uma pessoa, né, vai conhecer daquele código que está sendo desenvolvido, então a gente vai ter essas 2 pessoas que vão ter o conhecimento do código, e como são 2 pessoas, a gente sabe que quanto, em comparação com uma pessoa pensando numa solução, a gente consegue chegar numa solução melhor, né, quando são 2 pessoas pensando no mesmo problema. Então a gente consegue ter um código melhor, consegue compartilhar melhor o conhecimento, e isso é o benefício dessa técnica. A próxima técnica é o desenvolvimento dirigido por testes,
que a gente chama de TDD. O que é isso, né? Basicamente, a gente conseguir criar testes automatizados para todo o código que a gente for escrever. Então, antes de a gente sair escrevendo algum código, a gente vai pensar em como que a gente vai testar esse código que a gente vai fazer. E com isso a gente vai criar testes automatizados para conseguir validar tudo isso que a gente está querendo. Então a gente cria um teste que vai validar alguma regra que a gente definiu, aí depois a gente desenvolve um código para atender esse teste, e aí se tiver tudo ok, a gente faz uma outra etapa que é a refatoração, que é para a gente poder simplificar o nosso código. Então, como a gente já tem um código, tem um teste que garante que aquele código está funcionando, a gente pode mexer naquele código à vontade, que a gente vai saber se a gente estragou o código e ele pode funcionar ou não. Para exemplificar melhor, eu fiz um exemplo aqui de como seria a ideia do teste, né, do TDD. Então a gente vai criar um teste, nesse caso aqui é um testar soma, o nome do nosso teste. Aí a gente vai ter uma calculadora com soma, a gente vai passar 1 e 2 para ele, e a gente espera que essa soma me retorne 3. Então esse é o nosso teste. Aí ele está em vermelho aqui, quer dizer que esse teste ele não tá funcionando porque ainda não tem nenhum código que faça ele funcionar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que implementar alguma coisa para que esse nosso teste passe. Esse código que a gente vai implementar seria o código da aplicação da calculadora, no caso na nossa aqui, né, que a gente quer que funcione. Então, a gente criou a calculadora. Então agora a gente vai ter a função soma, que vai receber os dois números, vai pegar o número 1, somar com o 2 e colocar em resultado e retornar o resultado. Então agora a gente conseguiu fazer com que o nosso teste passe. Então ele foi para o verde. Então a gente pode, como agora está tudo funcionando, a gente pode, o próximo passo que é poder refatorar, melhorar o nosso código. Para a gente melhorar o nosso código, por exemplo, a gente pode fazer isso, né? Aquela variável resultado lá, a gente não é necessário ter ela, então a gente pode retornar só já direto a soma. E isso aqui a gente consegue garantir que o que a gente alterou aqui, o nosso teste está funcionando, porque se a gente executar esse teste aqui, ele vai continuar verde. Se, por exemplo, nessa refatoração aqui, em vez de mais, eu colocasse um menos, a gente ia ter um problema, né? Porque quando rodasse o nosso teste, ele ia colocar 1 e 2, né? Seria 1 menos 2 e ia dar menos 1. Então ia dar falso. Então o nosso teste ia parar de funcionar. Então aqui a gente consegue garantir que nosso código sempre esteja funcionando. Essa imagem é muito popular, né? Que é o ciclo do TDD. Então a gente cria o teste, aí o teste está no vermelho, aí a gente vai fazer o código necessário para que o teste passe. A gente vai para o ciclo do estado verde, e se tiver tudo ok, a gente pode refatorar. Aí a gente pensa na próxima funcionalidade, vai para o vermelho, aí depois volta, faz ele funcionar, e volta, refatora e ele continua. Aí esse ciclo continua e a gente vai desenvolvendo funcionalidade por funcionalidade, todos dirigidos pelos testes. A próxima prática, ela é bem ligada ao TDD, que é a ideia de design incremental. O que é o design incremental? É a gente conseguir desenvolver gradativamente algum código. E como o TDD ajuda isso, né? Como no TDD a gente vai fazendo passo a passo, né, funcionalidade por funcionalidade, e toda funcionalidade que a gente for fazer, a gente vai ter que criar um teste primeiro. Então a gente garante que tudo que a gente está fazendo está atendendo a algum requisito que a gente queria. Por exemplo, na nossa calculadora, os dois requisitos seriam fazer soma e subtração. Então a gente vai fazer soma e subtração. A gente não precisa pegar a nossa calculadora e fazer uma calculadora científica dela. Então, porque o nosso requisito é só ter soma e subtração. Então a gente vai ter um teste de soma, um teste de subtração, e a gente vai fazer esses dois testes passados. E a gente não vai se preocupar com multiplicação, com divisão, com mais nada. Porque é só isso que a gente precisa.
Então, o design incremental faz com que a gente sempre desenvolva só aquilo que realmente é necessário. Porque se a gente falar, mas vamos desenvolver, é fácil, vamos desenvolver multiplicação, divisão, é muito fácil. Só que, além de a gente desenvolver uma coisa que não foi pedida, que não é necessário, a gente vai ter mais código depois para dar manutenção. Se o nosso usuário, o usuário da nossa calculadora fala, mas precisa disso, precisa daquilo, a gente vai ter muitos outros códigos lá que estão lá e não estão usando para nada, porque a gente fez porque a gente estava com vontade, não porque realmente precisava. Então a ideia é não ter esses códigos que não são utilizados, né? Para a gente sempre focar no que realmente é necessário. E a última prática é a reunião de retrospectiva. Essa reunião a gente sempre faz no final de alguma interação, do Dojo, por exemplo, para a gente conseguir elencar os pontos positivos e negativos do que a gente percebeu durante essa interação e a gente conseguir elencar ações de melhorias, para a gente ter essa lista de ações e em cima dessas ações trabalhar para conseguir fazer uma próxima interação melhor. Então, com base nessas 4 técnicas, elas são basicamente a base, né? São os conceitos básicos que a gente tem que saber para conseguir fazer um dojo legal, um dojo que dê resultado bom. Aqui um exemplo dessa reunião de retrospectiva. Então, todas as pessoas aqui em volta escreveram naqueles post-its, né, nos papeizinhos lá, os pontos bons e ruins. Aí a gente agrupou, né, do lado de lá a gente colocou os pontos bons, do lado de cá os pontos a melhorar. Aí a gente agrupa pela similaridade do tema, do assunto, e depois a gente vai discutindo um a um, e as pessoas que estão em volta podem discutir, complementar alguma coisa, e depois da discussão a gente vai elencando as ações de melhoria. Então, e aí, né? O que é o Coding Dojo? O Coding Dojo, ou só Dojo, é um ambiente para treinar e aprimorar as práticas de programação. Essa palavra Dojo é de origem japonesa, que é aquele ambiente, né, como está ilustrado aqui na imagem, aquele ambiente onde os mestres e os seus alunos treinam artes marciais. Então é um ambiente de aprendizado, onde todos estão lá para aprender, né, não estão para um mostrar que é melhor que o outro, para nada disso, para aprender e ensinar. Então a gente vai ter pessoas muito boas ensinando. Então tem um mestre lá que ele vai lá, mostra uma técnica, aí todos os alunos vão repetir aquela técnica que ele mostrou. Então a ideia é fazer semelhante a isso com a programação. Então a gente vai praticar as técnicas que a gente conhece ou que alguém apresenta para a gente e fazer isso várias vezes para a gente ir melhorando. Então a definição do Coding Dojo, né, é esse ambiente seguro onde todos se sintam à vontade em programar, que não tenham medo, não tenham vergonha de sentar e programar na frente de todo mundo, porque a gente vai estar aqui junto para aprender. Não é competitivo, então não é para um mostrar para o outro que sabe mais, ou que ele é melhor, sabe programar melhor, nada disso. É para a gente, tanto pessoas, programadores mais experientes quanto menos experientes, aprender e ensinarem juntos. Mas e aí, né? Como que surgiu, né? Como que eles pensaram para chegar nesse formato de dojo? Uma das coisas foi lá na década de 70, né, o psicólogo Erickson, ele apresentou um conceito que é chamado de prática deliberada. O que é isso? A ideia dele é que você execute um conjunto de tarefas, muitas vezes até você ser muito bom naquilo. Então, você define um conjunto de tarefas e você faz isso várias vezes, aí você vai conseguir ser muito bom naquilo.
E em cima disso tem a teoria das 10 mil horas, que se você praticar 10 mil horas alguma coisa, você vai ser muito bom naquilo. Se a gente procurar na internet, a gente vai ver várias coisas sobre isso, de esportistas, jogadores de futebol, que fez isso, né, e conseguiu alcançar a excelência. Sei lá, o cara fica mestre em cobrar falta, e ele precisa praticar, ele precisa praticar. O Oscar do basquete, ele falou que ele treinava cesta de 3 pontos direto, né, até ele ser muito bom naquilo, ter uma precisão muito grande, porque ele treinou muitas vezes. Então, essa é a ideia. E depois, em 2003, o programador Thomas, ele apresentou um conceito que ele chama de Code Kata, que era um espaço para os programadores poderem exercitar essa programação. Ele se inspirou, né, em outras áreas, como na música, né, que o músico, antes de ele fazer uma apresentação em público, ele tem que treinar várias vezes, né, praticar várias vezes até ele ir lá em público lá e apresentar para uma plateia gigante. Porque ele não pode ir lá e simplesmente apresentar se ele vai conseguir fazer a melhor apresentação, né. Então, na programação também, por que não pode ser assim, né? Por que a gente precisa aprender quando a gente está desenvolvendo o projeto de verdade já? Porque a gente não pode treinar, aprender antes, né? Para estar mais preparado quando a gente for fazer um projeto de verdade. Então, essa era a ideia deles. Aí, com base nessas duas teorias, em 2004, o Vossavich e o Gayot, eles fundaram o primeiro Coding Dojo. Esse dojo foi conhecido como Dojo Paris. E a ideia era ter esse ambiente mesmo descontraído, um ambiente diferente do cotidiano do projeto, que as pessoas, de forma colaborativa, pudessem exercitar a programação. Então, basicamente a gente ter esse ambiente onde a gente possa se sentir à vontade, a gente possa trocar experiências com pessoas que sabem mais de alguma tecnologia. Se a gente não sabe a tecnologia que vai ser apresentada, a gente tem a oportunidade de interagir pela primeira vez, né, porque a gente vai ter outras pessoas que sabem. Então, realmente a gente conseguir fazer essa troca de conhecimentos e a gente não ter medo de errar, medo de, mas eu não sei nada, eu não consigo, eu nunca vi isso. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, porque a ideia é a gente estar aqui para aprender junto. E acho que ninguém é o expert em tudo, né? Então, sempre uma hora vai ser um ensinando, outra hora ele vai estar aprendendo. Então, é essa troca que a gente propõe quando a gente faz esse Coding Dojo. Agora eu vou apresentar os 3 tipos que a gente tem, os 3 tipos principais, né, de dojo. O primeiro é o Dojo Kata, o segundo é o Randoi e o terceiro é o Kake. Então, o Dojo Kata. O Dojo Kata é bastante indicado, né, para a gente poder introduzir um conhecimento. Então, se a maioria do pessoal não conhece a técnica a linguagem de programação que foi apresentado, então a gente faz um Dojo Kata, que é uma introdução, para a gente conseguir passar os conceitos básicos para as pessoas poderem ter uma noção melhor do que é. Então, nesse formato, a gente tem um apresentador que tem o domínio desse conhecimento e ele vai passar isso para a plateia. E a plateia tem uma participação, nesse caso, mais passiva. Então, ela não interage diretamente com a programação, né? não codifica, ela apenas observa, tira dúvidas, faz questionamentos. Também não precisam se preocupar em anotar tudo, assim, se quiser, que aí depois eu passo o link para o Hudson, ou a gente disponibiliza um grupo do GDG, então a gente fica tranquilo. Que aí eu também, a ideia da apresentação eu fiz bem passo a passo para que todos possam depois consultar, entender, ver como que é cada um desses tipos. Então, para exemplificar melhor, nessa imagem aqui, né, a gente tem a pessoa com o notebook, que é o apresentador, e em volta a plateia toda.
Então, o apresentador ele vai passando passo a passo de como faz determinado assunto e a plateia fica observando e tirando dúvidas com o apresentador. Então, o que a gente precisa basicamente é um computador e uma tela de projeção, uma TV grande para que todos possam ver. A gente tem também um moderador, por exemplo, nesse dojo de hoje, né, o moderador foi o Hudson, que ajudou na divulgação, a arrumar o espaço aqui pra gente e tudo mais. Aí também o moderador seria a pessoa que vai organizar a retrospectiva no final para a gente poder elencar aqueles pontos para melhorar. A gente tem o apresentador. Aí, na programação, como tem a técnica, né, de programação em par, seria legal que o apresentador fosse uma dupla, né, para eles poderem parear, né, programar em par e alternarem entre eles no ciclo de TDD. Então como que funcionaria uma dinâmica de uma dupla apresentando, né? Poderia ser uma pessoa começa escrevendo o teste, aí ela escreve o teste, aí aquele teste vai estar vermelho, e a pessoa que está do lado vai fazer aquele código passar. Aí ela escreve o próximo teste para outra pessoa ir lá e resolver. Então eles ficam se alternando nesse ciclo do TDD. Aí tem o roteiro, né? Ele vai pensar no que ele vai apresentar e tem que explicar passo a passo como que funciona, como que faz, para que qualquer um da plateia depois consiga reproduzir aquilo. E a gente tem a plateia, que não interage diretamente com o código e pode tirar dúvidas a qualquer momento da apresentação. O próximo formato é o Dojo Randori. Nesse formato, a gente já pode ter pessoas que saibam do assunto e outras pessoas que não sabem, mas aí a gente consegue já colocar isso em prática, né? Todas as pessoas podem participar e sentar no computador para codificar. E como todo mundo vai poder participar, né, codificando, a gente consegue ter uma troca de conhecimento ainda maior. Então, nesse formato, a gente vai ter sempre um par lá no meu computador, que aí eu piloto e copiloto como lá na programação em par. Aí, num ciclo de 5 ou 7 minutos, a gente vai revezar. Então, o piloto que está lá, ele volta para a plateia, aí aquele copiloto ele assume o papel de piloto e uma próxima pessoa aqui da plateia vai lá no papel de copiloto. Aí a gente fica nesse ciclo até todas as pessoas que quiserem participar passem pelo papel de piloto lá no computador. Então aqui a gente vai definir um problema, alguma coisa que a gente queira resolver e escolher a linguagem e fazer com TDD, fazer com programação par e todo mundo vai participar também. Então, nesse caso, a gente vai ter também computador, com TDD. Aí, seria legal se tivesse uma outra, um flipchart, para quê? Né? Para a gente poder ter uma lista das pessoas que vão participar. Aí a gente já deixa uma lista para o professor saber que é ela que vai lá para programar, para agilizar essa prova. E também a gente tem que lembrar de controlar esse intervalo, né? Cada 5 minutos, 7 minutos, aí a gente geralmente a gente faz 5 quando tem bastante gente, a gente faz 7 quando tem pouca gente, para a gente ter uma prova legal. Porque se a gente tiver muita gente, né, e a gente demorar muito para trocar, até passar por todo mundo e o último da fila chegar na hora dele programar, a gente já vai estar preocupado, né? Porque vai demorar muito. Então, aí a gente tem o piloto, que é igual lá na programação em par, ele vai estar lá codificando e ele tem que ficar atento em sempre explicar para a plateia, né, o que ele está pensando. Às vezes é difícil, né, que a gente fica tão concentrado lá tentando resolver o problema que a gente esquece de falar.
Só que aí, se a gente não fala, as pessoas que estão observando não vão entender menos ainda, né? Porque você só vai estar fazendo ou pensando e as pessoas não vão conseguir entender e acompanhar o seu raciocínio. Ao fim do ciclo, ele volta para a plateia. Aí o copiloto, ele ajuda, né, naquela visão mais ampla do código, como na programação impar, e ele também pode ajudar o piloto a explicar sempre o que está acontecendo. Como o programador, o piloto está lá focado muito no código, o copiloto pode auxiliar ele explicando o código. E no fim do ciclo ele assume o posto de piloto. E a plateia, aí tem uma regra importante aqui, que é como que a plateia interage, né? É importante que a plateia sempre converse, interaja com a pessoa, com a dupla que esteja programando, somente quando os testes estiverem passando ou quando a dupla pedir ajuda por algum motivo. Mas por que isso, né? Porque se os testes não estão falhando, quer dizer que eles ainda estão pensando na solução, ainda estão raciocínio daquilo, né? Então se a plateia começa a falar, pode atrapalhar o raciocínio deles. Então, quando os testes estão passando, quer dizer que eles consigam terminar uma etapa. Aí eles vão para a próxima etapa. Então, nessa transição a gente pode conversar, discutir alguma coisa. Mas por que eles resolveram fazer dessa forma? Podia ter usado isso? A gente pode trocar esse tipo de ideia. E também, se essa dupla que estiver aqui, a gente não está conseguindo, a gente pensou, mas não sei, a gente não sabe sair mais disso. Aí, se alguém da plateia tiver alguma sugestão, pode falar. A troca já acontece, você prefere que pergunte no final? Oi? Você prefere que a gente pergunte no final? Não, pode agora. A troca de piloto acontece ao final do tempo? Ou, por exemplo, a gente fez o teste passar, essa é a etapa que a gente ia fazer e troca? Não. Ou a gente passa para a próxima? Não sei. Entendi. Se ele finaliza, se ele passa um teste, ele continua para o próximo? Porque senão pode ser que aconteça de uma dupla sentar aqui e não conseguir, né? Progredir muito. Entendi. Então aí a gente já troca, daí a pessoa vem e ajuda. Para sempre ter uma regularidade. Caso acabe antes, ele pode passar para a próxima e ok. Se estiver em desenvolvimento, aguarda se ele terminar. Não, para no meio do tempo. Sim, para, e aí já vem outra pessoa e continua aquilo que ela está fazendo. Acontece bastante, tipo, a pessoa que está aqui começa com uma lógica, daí quando você entra outra pessoa, já vem com uma lógica totalmente diferente, apaga tudo e faz de uma outra forma. O legal disso é que, como a gente sempre vai fazer desenvolvido orientado a testes, né, dificilmente a gente vai apagar o teste, a gente vai apagar a solução, né, como que a pessoa desenvolveu a solução. Então, o teste vai estar lá garantindo que se a gente apagar alguma coisa errada ou a gente reescrever alguma coisa